Fala, bicho, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática. Eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos dar continuidade nessa videoaula, um bloco de 5 questões do Enem, da questão 151 até a 155. Joia? Então, bons estudos para você e vem comigo! Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto, ok? Então aí está o gráfico para você, dá uma olhadinha lá no eixo X, é o tempo em minutos, ok? Eixo Y são as quilocalorias. Aí vem a pergunta, né? Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, é isso aí, olha que legal. Esse é um exercício tranquilo para se fazer, joia? O que você tem que se atentar aí, ó? No número 1, o que a gente tem lá? A gente tem o tempo de 10 minutos e foram gastas quantas calorias aí? 20. Então, o que a gente pode fazer, ó? 20 calorias dividido por 10 minutos, a gente vai ter o quê? A quantidade de calorias, de quilocalorias por minuto. Se nós fizermos essa razão aqui, essas razões, o que vai acontecer? Olha só, no primeiro caso aí, ó, 20 quilocalorias, ok? Em 10 minutos, equivale a quanto? A 2 quilocalorias por minuto. Joia? Fazendo o mesmo raciocínio para as demais, dá uma olhadinha aí, ó. Na número 2, o que acontece agora? 100 dividido por 15. Quanto que vai dar isso aí? Vai dar exatamente 6,67 quilocal por minuto, ok? 120 por 20 dá exatamente 6. 100 por 25 vai dar quanto? Que é no item 4 lá, vai dar 4 quilocalorias, ok? E o último caso, 8 dividido por 3, a gente vai ter 2,67 quilocalorias por minuto. E aí, na pergunta do exercício, o que ele diz pra gente? Olha lá. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, tá aqui, ó, alternativa, né, olha na sua prova, alternativa B. B de bombadão, hein? Olha só. Brincadeira, né? Aqui tá difícil a coisa. Questão número 152. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Segue abaixo aí, dá uma olhadinha na matriz. Bacana? Então vamos lá. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na... E aí vem as alternativas. Bacana? Então, o que é interessante você entender? Olha que bacana, esse exercício é um exercício de matrizes. Rapidamente, o que são matrizes? Matrizes são tabelas. E a gente tem essa tabelinha aqui. Conforme foi lido o enunciado, o que a gente sabe aqui? Que cada linha dessa representa a quantidade de acertos, ok? E as colunas, que são essas, né, verticais, representam o quê? Os dias da semana. Qual que é a pergunta dele para o exercício? Foi exatamente essa. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos. Quando foi isso? Então é só a gente... É bem rápido esse exercício, ele é bem fácil, hein? Tem que aproveitar um exercício desse no Enem para você fazer em 1 minuto no máximo, para você ganhar tempo nos mais difíceis. Olha só. Então tá aqui, a segunda-feira é só a gente somar a quantidade de acertos de cada dia. Olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Começar pela terça, 2, 4, 6, 8, 10. Quarta-feira, 4, 8, 10 também. Olha lá. Quinta-feira, 1, 2, 5, 6 com 4, 10. Somatória da sexta, 2, 4, 6, 10. Segunda-feira, 3, 6, com 2, 8, com 3, 11. Opa! Resposta está aí, ó, foi na segunda-feira. Joia? Olhando nas nossas alternativas, a gente tem o que? A letra A.
segunda-feira. Acertei, hein? É isso aí, bacana? Questão 153, prova rosa, hein? Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Dá uma olhadinha lá, a gente tem o que? Um disco dentado, então o diâmetro dele seria o que? Esses 2 raios, né? A medida de fora a fora passando pelo centro. Continuando, o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. E aí vem lá, né? O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal é... Aí você tem as alternativas lá, 2,3, 3,5, até chegar em 10,5. Joia? Então, vamos lá. Olha que eu deixei um esqueminha para você aqui, dá uma olhadinha só. Você tem aqui um sistema, né, da bicicleta, certo? Do pedal, quando você vai pedalando, o que acontece? Essa catraca menor, ela vai girar mais, você concorda? Até essa grande dar uma volta completa, essa aqui vai girar mais vezes. E o que acontece? Se eu vou diminuindo o tamanho dessa catraca, o que acontece? Ela vai girar mais. Consequentemente, para eu dar uma pedalada, uma volta completa aqui na frente, a de trás ela vai girar mais, que é o que vai impulsionar a minha bicicleta para frente, porque é a roda traseira. Legal? Essa é a ideia, então, do sistema de catracas aqui. Eu coloquei assim, ó, N1 vai ser o quê? O número de voltas, catraca 1. N2 é o número de voltas da segunda catraca. D1, que é o número de dentes que a gente tem lá na primeira catraca. D2 é o número de dentes da segunda catraca. Olha que interessante, vindo para cá agora, olha só. O número de dentes, ele é o quê? Inversamente proporcional ao número de voltas. Porque quanto menos dentes eu tenho, mais voltas eu vou ter, você concorda? Porque ela vai girar mais vezes, ela é menorzinha. E aqui eu tenho então essa relação de proporcionalidade, olha só, diretamente proporcional. Qualquer grandeza dessa, quando eu passo ela para um outro lado, o que está multiplicando passa dividindo, então eu vou ter uma razão aí, né? O de cima e de baixo vai ser o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. Então olha só que interessante. E o número de voltas da catraca, ele é diretamente proporcional ao seu avanço. Por quê? Quanto mais voltas a minha catraca der, mais ela vai avançar a bicicleta. E ele disse o seguinte no exercício lá, o que ele falou para você? Que o número de voltas da segunda catraca, ele tem que ser 50% maior que o da catraca, do número de voltas da primeira catraca. E 50% você sabe a mais, que é exatamente esse índice aqui, ó. 100% equivale a 1, você concorda? 100 dividido por 100 é 1. Tudo que eu tenho a mais que 1 é a minha porcentagem a mais que eu vou adicionar aí. 50% então é 1,50. 1,50 de quem? De N1 lá, que é da minha primeira catraca. Legal? Então eu tenho aqui esse sisteminha aqui até agora e esse aqui, ó. Esses dois. O que eu vou fazer? Eu vou substituir 2 em 1. Então dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. N1 vezes D1 é igual a N2 vezes D2. Bem, o N2 não vale 1,5 N1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir então, ó, 2 em 1. Então vai ficar assim, ó. N1 vezes D1, opa, D1 é igual a quanto? N2 que equivale a 1,5 de D1 vezes D2. Eu posso cancelar, como está tudo multiplicando, se eu passar para esse lado, passa dividindo. Eu vou cancelar o D1, ok? Então eu tenho que N1 é igual a quanto? Vou escrever esse número na forma de fração, você vai entender que vai facilitar para a gente aqui fazer as contas. Ó, 1,5 não é a mesma coisa que 3 sobre 2? Olha lá, 3 sobre 2 é 1,5 de D2. Eu posso trocar de lado aqui, eu quero isolar o meu D2. Olha que interessante, o que eu vou fazer então? Quem vai ser D2? O N1 já está do outro lado, ok? N1 está aqui. Esse 3 que estava multiplicando o D2, se eu jogar ele para o outro lado, ele passa dividindo.
e o 2 que estava embaixo, jogar ele para o lado do N1, ele passa multiplicando. Então, ó, o meu D2 é exatamente 2/3 de N1. E aí vem, olha lá, quanto mais dentes, o que acontece? Maior vai ser o meu diâmetro, né? Maior a minha catraca, ela vai ter mais dentes, ela fica maior. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que D2 é o quê? Exatamente 2/3 de D1. E você sabe que o D1, o que a gente tem aqui no D1? O meu número de dentes na primeira catraca. Quanto que tem de diâmetro lá? 7 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar 2/3 vezes 7. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Saiu aí? Vamos ver? Opa, saiu. Então, tá aí, ó. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 2 vezes 7, 14. Aqui não tem nada embaixo, é 1. 3 vezes 1, 3. 14 dividido por 3, olha só. 3 vezes 4, 12. Para 14 sobram 2. Vai dar 20. 3 vezes 6, 18, 20. É uma dízima, ó. 4,666. Que a gente pode aproximar isso para quanto? 4,7 centímetros. Ainda bem que deu menos, já que é inversamente proporcional, ela anda mais rápido e a catraca fica menor. A catraquinha de trás, legal? Isso pra gente vai ser o que então? Olha lá. Exercício 153, alternativa C. C de catraca. Legal. Então é isso aí. Hoje nós vamos para a questão de número 154 da prova rosa do Enem. Essa aqui, ó. Antes de eu ler a questão, quero te dar uma dica rápida. Você percebe, né? Você pode dar uma olhadinha na prova do Enem, que os textos, eles são bem grandes. E às vezes você perde um tempão lendo o texto, sendo que você já pode dar uma adiantada no processo. Como assim? Por exemplo, se você começar pelo comando da questão, se você começar lá pela pergunta, você já pode ler a pergunta e ter uma ideia do que ele está te pedindo. Que às vezes o texto, tem muita coisa no texto de ilustração, que ele está contando uma história para você, e depois vão vir os dados ali que você vai ter que coletar esses dados para resolver a questão. Então fique atento nisso. Essa questão número 154 é uma questão grande, ela tem um texto, ela tem um gráfico e depois vem um comando fazendo a pergunta, tá? Então vamos lá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Aí está o gráfico, tudo bem? Olha lá. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja e dia 13, alerta vermelho. Em qual ou em quais desses dias, né, os avisos ou o aviso foram emitidos corretamente? Então vamos lá. Se você perceber no dia 1, está tudo ok. Por quê? No dia 1 ele fala o seguinte, é o alerta cinza. Dá uma olhadinha lá no seu gráfico. Ó. O alerta cinza, ele diz o que pra gente? Que deve ser emitido sempre uma previsão do tempo estimar a temperatura inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar inferior a 40. Então lá no gráfico, realmente, no dia 1, pontilhadinho, que a umidade relativa do ar, ela está inferior a 40, ela está menor que 40, e a temperatura também, ó. Então tudo ok, aí tá valendo, joia? Agora, toma cuidado, eu vou pro dia 13. No dia 13, o que é o dia 13? Se a gente der uma olhadinha, é o alerta vermelho, certo? Que diz o quê? Como eu já li. Deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar uma temperatura superior a 40 e a umidade relativa do ar inferior a 25. Então, se você for lá para o dia 13, ó, olha no teu gráfico, entre 12 e 14. No dia 13, você tem o que ali? Ó, a temperatura, ela está o quê? Superior a 40. E tranquilinho, até aí passou um pouquinho, que é o que precisava acontecer. Mas a umidade relativa do ar tem que estar inferior a 25. E não é o que acontece. Então, no dia 13 a gente já pode descartar, certo? E para a gente fechar, olha que interessante, no dia 12,
Se você ler lá no dia 12, o que acontece no alerta laranja? Olha que pegadinha aí, hein? A temperatura, né, ela deve variar entre 35 e 40 graus. Quando eu falo entre, é nesse espaço que está aí dentro, entre o 35 e o 40. O 40 não serve, o 35 não serve, que é o que exatamente acontece, né? A temperatura de 40 graus no dia 12, ela está em cima lá, ó. Está batendo bem no 40 e tem que ser entre. Então ela também não serve para a gente. Consequentemente, apenas um alerta, né, que foi o alerta cinza, que foi válido. Em quais esses dias o aviso, ou os avisos foram emitidos corretamente? Apenas o aviso 1, que é letra A de análise, hein? Esse aqui tem que fazer uma boa análise, uma boa leitura para poder acertar. Praticamente ele não tem conta para você fazer. Joia? Questão número 155 da prova rosa. Legal? Enem 2019, hein? Exame Nacional do Ensino Médio. Então vem comigo. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para o pi. Dá uma olhadinha na placa aí. Legal? Isso aí. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Aí tem lá, alternativa A, 16.628, né, tudo em centímetros quadrados, 22, 28, 41, até 66.240 na letra E. Então, é isso aí. Vamos resolver o exercício? Olha que interessante. Quando ele fala que a placa, né, essa circunferência, ela tangencia, né, o que significa tangente? Que há um único ponto aqui, que a gente chama de ponto de tangência, que toca nessa circunferência, nessa linha que eu tenho aqui da placa, nessa linha reta aqui, ok? Então ela chega até aqui, ela faz a curva, desce, essa é a minha placa, é a área que eu preciso da placa. Então o que você entende? Olha que interessante, se você conseguir dividir isso aqui, né, a altura toda é 60, como o diâmetro ele tem 40, olha só que interessante, 40 para 60, né, olha só, eu tenho então meia circunferência exatamente com um raio de 20 para cima, 20 para baixo dá 40 centímetros, ok? Então o que eu tenho daqui para baixo? Se aqui eu tenho 20, ó, automaticamente nesse quadrado ou retângulo, a gente vai ver agora, eu tenho 40. Opa, mas a minha placa aqui ela também tem 40, né? Por quê? Porque o diâmetro aqui é 40. Então eu tenho 40 centímetros aqui e 40 centímetros aqui. Então eu tenho um quadrado aqui, ó. Até aqui a gente pode fechar um quadrado. Beleza? Está enxergando esse quadrado aí? Então é isso aí. E agora, o que a gente vai fazer? Então eu tenho a placa, a área dela vai ser a área desse quadrado, mais quem? A área dessa meia circunferência, ok? A minha placa inteira está aqui, ó, o quadrado mais metade da circunferência. Então está aqui, ó, coloquei aqui uma semicircunferência. Isso vai ser a minha área total da placa, de uma placa, hein? Lembra no enunciado que eu tenho que fazer essa área para 10 placas, tudo bem? Então vamos lá, área do quadrado, você sabe que é lado vezes lado, lado ao quadrado. Vou trocar a caneta aqui, vamos lá de novo então. Área do quadrado, L ao quadrado, mais área da circunferência, você sabe que é πr ao quadrado. Como ela é uma semicircunferência, metade eu vou dividir por 2. Isso vai dar o que? A minha área da placa, a área da placa. Joia? Então vamos continuar agora, olha só. Como eu sei que o meu quadrado aqui ele tem 40 por 40, o que eu vou fazer aqui, ó? L ao quadrado. Vamos fazer essa área então. A área da placa vai ser igual a quanto? Lado vezes lado, que é o meu quadrado, 40 vezes 40. 40 ao quadrado, mais quem? A semicircunferência, πr ao quadrado dividido por 2. Isso vai dar 3,14. O raio, o que é o raio? Ele é metade do diâmetro. O diâmetro todo é 40, o raio é 20. 20 ao quadrado dividido por, tudo isso aqui por 2.
Continuando então, a minha área total que eu tenho da placa vai ser quanto? 40 ao quadrado é 40 vezes 40. 4 vezes 4, 16. É um zero ao quadrado que eu multiplico ele. Se eu tenho um zero, né, por 2, vai dar 2 zeros. Mais, vamos comigo aqui, ó, 3,14 vezes quanto? Ó, 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 dá 200. Ok? Já simplifiquei aqui essa continha. Legal. Vamos fazer essa soma agora. Eu tenho 1.600 mais quem? Primeiro eu tenho que multiplicar, né? Ó, aquela jogadinha, aquela dica pro Enem, hein? Eu tenho 2 zeros multiplicando, é como se minha vírgula andasse 2 casas para a direita. Então isso aqui vai virar 314 vezes 2. Ó, eu consigo eliminar esses 2 zeros e a vírgula, né? Já faço um bem bolado aí. Então eu tenho a minha área total vai ser 1.600 mais 628. Isso vai dar um total de, olha lá, 6 com 6 dá 12, vai 1, 2, 228 centímetros quadrados. Toma cuidado agora, por quê? Vamos dar uma olhadinha na prova se tem essa alternativa. Não, não tem, né? Não tem 2.228, não tem. Que bom, porque poderia induzir ao erro, porque você fez o cálculo para a área de uma placa e ele quer saber para 10 placas. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 10 só. Quando eu multiplico por 10, aqui vai acrescentar um zero. Então a minha área final, né, a área que ele vai ter de gasto, vai ser exatamente 22.280 centímetros quadrados. Olha só, que é exatamente a alternativa B, não é isso? Olha lá, B de bacana, hein? Então, legal. Então aqui nós encerramos mais essa videoaula contendo 5 questões do Enem, ok? Te aguardo para o próximo bloco de videoaulas da questão de número 156 até a 160, hein? Um forte abraço para você e falou, bicho!